muito bem, este é o Conexão Futura ao vivo aqui na tela do seu canal Futura e lá na internet busque nosso site futura.org.br para você saber tudo sobre a nossa programação. E o inverno começou oficialmente neste último domingo, dia 21 de junho. Mas quem sofre com alergias respiratórias já vem sofrendo com a queda das temperaturas já há alguns meses desde o início do outono. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 35% dos brasileiros sofrem com algum tipo de alergia, sendo as respiratórias as mais comuns. E aí, com a chegada da estação mais fria do ano, a temperatura cai ainda mais e a umidade do ar diminui. Com isso, quem é alérgico já sabe, né? Espirros, congestão nasal, garganta seca e noites mal dormidas são aqueles sintomas frequentes sentidos por quem passa aí por esse problema. Mas existe tratamento, é claro, e é possível adotar algumas medidas preventivas para esse sofrimento diminuir. Então, esse é o tema do nosso programa de hoje e para essa conversa a gente recebe aqui no estúdio o cantor e compositor Augusto Martins, que sofre com alergia. Augusto, bem-vindo à Conexão, tudo bem com você? Tudo em paz. Obrigado pela presença. Prazer é meu. Também conosco aqui no estúdio está a Patrícia Schlinkert, ela é coordenadora médica do projeto Brasil Sem Alergia. Patrícia, bem-vinda à Conexão mais uma vez, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. E ainda conosco a pneumologista Lélia Josuá. Tudo bom, Lélia? Tudo bem, obrigada pela oportunidade. Obrigado a você pela presença. E você em casa, como sempre, também é nosso convidado, então aproveite aí para tirar as suas dúvidas, aproveite as especialistas do estúdio aqui, então compartilhe essa história com a gente, mande mensagens, comentários e opiniões nas redes sociais, já aproveito e coloco aí para você na tela, vamos aí ao facebook.com/canal Futura Oficial. Você já encontra aqui, ó, esse post que você pode curtir, comentar e compartilhar, deixando registrada ó, aqui embaixo a sua questão, ou ainda no microblog, no Twitter, @Canal Futura é o nosso perfil. Se você não está conectado aí nas redes sociais, mas quer mandar o seu recado, pegue o bom e velho telefone 0 operadora 21 2273 5020, os números que estão aí na tela para você ligar para a gente desde já contando a sua história. Enquanto isso, eu quero começar ouvindo o Augusto, que está aqui, profissional da voz e que sofre com alergia respiratória. Augusto, como é que é lidar com esse problema, principalmente agora, com o começo do inverno? É verdade, Cristiano. A gente sofre um bocado, mas o que eu costumo dizer é que a experiência vai, né, criando parâmetros que a gente se cuida. Né? Com o tempo você vai aprendendo como lidar melhor e sofrendo menos. Né? Exatamente. Mas fala para mim, quando começou? Como é que você começou a perceber que tinha problema respiratório de alergia? A minha alergia respiratória ela se apresentou um pouco tardiamente, com 18 anos. Ali no início da idade adulta, de repente fiquei alérgico, uma coisa muito inesperada, né? Não tinha nada disso e de repente ela se manifestou. E como é que eram os sintomas? É aquilo, espirro, muita coriza, né? E edema, chegava a fazer edema de face, né? nas áreas dos olhos. E para cantar a coisa fica inviável, né? Numa crise alérgica, quando ela se agudiza mesmo, as pessoas acham que não têm noção, pensam assim, é só um espirro aqui, outro acolá, não. O quadro é complicado mesmo, você fica com o nariz escorrendo como se estivesse chorando, né? Chega a ferir, então fica complicado, né? Então as pessoas sofrem bastante, a coisa é difícil de se lidar, né? Quero saber um pouco mais sobre o seu tratamento daqui a pouquinho. Quero ouvir da Patrícia, primeiramente, em relação à idade, né? Como ele bem disse, começou aos 18 anos. Normalmente, quem tem alergia respiratória começa um pouco mais cedo. Quando criança, já aparece ali alguns dos sintomas, né? Sim, algumas pessoas se manifestam de uma forma mais importante, mais exuberante nos primeiros anos de vida. Mas existe uma certa quantidade da população que essa alergia, na verdade, pode se manifestar de uma forma mais perceptível com o passar dos anos. Na verdade, ele já nasceu alérgico, a alergia é uma coisa hereditária, mas, enfim, e isso se tornou mais perceptível aos 18, provavelmente, que esses sintomas se tornaram mais fortes. Né? Acredito que a coriza, o prurido ocular, o prurido nasal e a obstrução apareceram de forma que ele notou nessa idade. Mas isso ele já trouxe na bagagem genética dele, lá desde os primeiros dias de vida. Então tem essa questão importante, né? Quem tem pai ou mãe com alergia tem que ficar mais atento e já ter aqueles cuidados, ou o pai ou mãe que já tem também, já cuidar da criança, que a criança vai ter uma chance bem maior de desenvolver esse problema. Bem maior, mais que 50% quando um dos pais é alérgico. Quer dizer,
fica difícil escapar dessa estatística, né? Sem dúvida. E para quem tem criança em casa, né, Lélia, principalmente problema respiratório no inverno, complica bastante, e se não é cuidado, se não é tratado de forma adequada, pode ir complicando aí, trazendo alguns outros problemas ainda mais graves, né? Além do que a questão da alergia, do espirro, né? Certo. Na verdade, a gente sabe que a rinite alérgica, né, ela anda muito próxima da asma brônquica, né? Então, a asma é uma doença inflamatória brônquica, onde a alergia é um dos principais fatores que a descompensam. E a associação entre rinite e asma é muito comum, né? Então, sem dúvida nenhuma, os pais, a gente, não só os pais, mas os adultos também, precisam tomar cuidado com o ambiente em que a gente vive, com o nosso quarto principalmente, que é o local onde a gente está mais tempo, né? Aquilo que fazer, tentar procurar sempre um especialista para procurar uma ajuda aos primeiros sintomas, não tentar se automedicar, porque isso pode acabar mascarando um problema mais sério no futuro. Bom, em relação ao quarto, não só ao quarto, mas à casa como um todo, Augusto tem uma vasta experiência de mudanças que ele fez para deixar a casa um pouco menos propensa à alergia. O que você mudou, Augusto? Conta pra gente. Com certeza. Acho que as pessoas não têm noção da diferença que dá o controle do ambiente. É muito grande. Mas quando é que você se deu conta que isso fazia diferença? Foi o especialista que indicou? Exatamente. Procurei um especialista em alergia, e então me foi passado e fui vendo o quão importante era, né? A mudança na minha casa mudou tudo. As minhas crises diminuíram muito, né? A quantidade de crises. Então, é uma casa que não tem tapete, não tem, claro, carpete, nem se fala. A cama ela é impermeável, né? O colchão é coberto de uma capa impermeável, os travesseiros também, a cortina não é de pano, né? Tecido sintético que seja mais fácil de limpar, de retirar a poeira. Então, a almofada também não tem, só se tiver uma capa também nesse sentido. Então, são uma série de coisas que dão uma diferença impressionante. Eu, às vezes, vou na casa de alguém, vão ter as coisas de pelo de animal, ou então, às vezes, é só um sofá fofinho, gostoso, cheio de almofada, pronto. Daí, a meia hora, eu estou passando mal, né? É uma coisa incrível, impressionante. E são esses detalhes que muita gente, o pessoal não para pensar na hora de montar a casa também, né, Patrícia? Com certeza. E controle ambiental é um dos pilares importantíssimos no tratamento da alergia, né? Vem a imunoterapia com vacinas, o uso da medicação e o controle ambiental. Todos eles num parâmetro igual de intensidade na melhora dos sintomas. Deixando de fazer o controle ambiental, o aparecimento dos sintomas é incrível, é quase que imediato. Ele falou a questão da poeira, os ácaros também ali do travesseiro. Ácaros, fungos. Na verdade, quando se usa uma capa, né, que ele estava falando, essa capa protetora e impermeável, é justamente para que esses ácaros e fungos não proliferem nesse colchão, porque senão viram um ninho. E eles gostam de umidade, eles gostam de pele humana, pele de animais, eles aproveitam esses ambientes para estarem se proliferando e multiplicando, né? O que aumenta a inalação do paciente alérgico, provocando assim as crises. E uma questão importante quando a gente está pensando, né, a Lélia bem disse a questão da cama, o quarto, a gente passa muito tempo, né? Um terço da vida na cama e dormindo, que bom, né? Quando a gente consegue ter aquele tempo para descansar bastante, dormir muitas horas. Mas a questão não só do colchão, como dos travesseiros, eles têm também uma vida útil, né? Tem um tempo ali que você deve ficar cuidando, não deixar ali, tem gente que tem aquele travesseiro ali por décadas e décadas, né? Vai só trocando a fronha, comprando o jogo de lençol e de fronha novo e deixa o mesmo jogo de cama. Isso não pode, isso também é um... Não, tá dormindo com o inimigo. Exatamente. Então, qual tem um tempo médio que a gente poderia recomendar? Olha, eu acredito que pelo menos a cada 3 anos seria interessante a gente estar fazendo essa troca. Dos travesseiros. Lélia, como é que você vê isso? O colchão, no máximo 5 anos, a gente está trocando o colchão. O travesseiro, eu acho que a gente ainda pode trocar com um tempo um pouquinho menor. Eu acho que a gente pode trocar aí com 1 ano, a gente trocar o travesseiro. Criança, muito bebê, tem aquele costume do Duduzinho, né? Dormir com aquele travesseirinho trocar desde que nasceu. Aí quando você criança. pega aquele travesseiro, meu Deus do céu, mãezinha, pelo amor de Deus, esse travesseirinho não dá mais para seu filho dormir. Eu conheço crianças que já chegaram, nem crianças, adultos que chegaram lá no consultório
com um Duduzinho assim de 30 anos, né? Então, é muito complicado. Imagina a quantidade de ácaros que cresceram junto com esse ser humano. Só tinha ácaro, só pegava o ácaro ali, mais nada. Mas lavar esse travesseiro dá alguma solução ou nem assim? Não adianta muita coisa. Para falar a verdade, eu acho que o ideal é o travesseiro hoje em dia é um produto que não é um produto tão caro assim. Eu acho que se a gente puder trocar, melhor. É um investimento na saúde. Exatamente. E se você puder colocar uma capa anti-ácaro nele, vai ajudar bastante, sem dúvida nenhuma. Você faz essa troca de travesseiros em casa também? De travesseiros. Essa capa também tem ali sua vida útil, você percebe que ela já não está mais, né, cumprindo seu papel. Então, realmente, isso aí você tem que estar sempre renovando, não tem jeito. E vale a pena, gasta-se menos dinheiro com remédio, né, uma qualidade de vida maior. Então, acho um bom negócio. Agora, a gente pensando, né, a gente está falando aqui já na parte dos cuidados, como prevenir, mas quando não tinha todos esses cuidados, você falou um pouquinho sobre o sofrimento que era nessa região toda, congestionada, dificuldade para o trabalho, você trabalha com a voz, como é no momento agudo de crise, caso você não tenha esses cuidados, ou mesmo quando tem os cuidados e tem uma crise como essa? O que me abala muito, eu sei que há muitas pessoas também, é a mudança brusca, né, de temperatura e de umidade do ar. Assim, quando chega uma frente fria, às vezes essa mudança me gera, ainda que eu tenha os cuidados, e mais nessa época do ano, né, a crise vem. Aí realmente você tem a medicação para a fase aguda, né, que são os antialérgicos em geral, hoje tem um monte deles aí, uma série de possibilidades. Aí faço uso logo no início, assim, eu percebo que aquilo está começando a desandar, eu logo lanço mão, porque depois que o processo se instala é muito pior, né? Demora muito mais a reverter. Então, eu logo lanço mão da medicação. Mas agora, né, ressaltando que o Augusto tem acompanhamento de um profissional, já sabe medicação, com certeza, reforça sempre o médico, ajudando ele a escolher quais medicamentos, porque muitas vezes essa automedicação pode ainda piorar a situação, né, Patrícia? Com certeza. É justamente o tentar evitar ir ao médico, tentar resolver de um jeitinho brasileiro, acaba que o paciente chega a um estado de alergia muito mais grave do que o inicial, tornando a vida do médico muito mais complicada, porque ele vai ter que abrir mão de uma quantidade de medicamentos maior, vai gastar mais vai ainda. gastar mais, ou seja, vai complicar não só a vida dele, como a do médico. Lélia, e essa questão da automedicação, muitas vezes você pode estar mascarando também, achando que é uma coisa, o meu amigo tinha alergia, tinha rinite, tomou tal medicamento, vou fazer o mesmo uso. Você pode estar mascarando um outro problema, isso não é indicado, né? Não, isso pode gerar problemas muito sérios. Você, na verdade, pode estar mascarando aí uma doença muito mais grave, né? Uma doença realmente que precisa de um cuidado mais específico, porque você foi e tomou um antialérgico por conta própria ou usou um descongestionante por conta própria. Também a gente não pode esquecer que esses medicamentos têm seus efeitos colaterais, têm as suas indicações. Não é qualquer pessoa que pode usar um descongestionante, que pode tomar qualquer antialérgico. Então, não faça isso sem realmente uma orientação médica. Se você já toma algum outro medicamento também por orientação de algum outro médico, pode dar algum conflito no seu organismo, né? O acúmulo de medicamentos. Uma interação medicamentosa, e isso pode, em casos até muito extremos, levar até o óbito. Então, tem que tomar cuidado. Se você quer fazer alguma coisa em casa para ajudar sem a ajuda de um profissional, lave bastante seu nariz com soro fisiológico, que isso vai ajudar bastante e não vai lhe fazer mal. Isso não faz mal e também está liberado, né? Está liberado. Essa questão da limpeza, tem uma idade para começar nas crianças, por exemplo, a fazer essa limpeza das narinas? Eu sugiro e fiz isso com os meus filhos desde bebezinhos, entendeu? Acostumar a criança a lavar o nariz, isso é um hábito que a gente precisa ter. Da mesma maneira que você escova os dentes, que você limpa os seus ouvidos, você tem que lavar o seu nariz também, né? Isso tem que fazer parte da sua higiene. E com isso você vai estar umidificando a sua mucosa e vai estar, sem dúvida nenhuma, liberando ali muitas substâncias que poderiam estar sendo prejudiciais a você. Afinal de contas, é como se fosse o filtro do ar-condicionado, né? Você não troca e lava o filtro de vez em quando, o seu nariz é a mesma coisa, né? Você tem que lavar e as pessoas às vezes esquecem disso, né? Muito bom. Tem perguntas chegando pra gente aqui pelas redes sociais, você de casa pode e deve mandar o seu recado no Facebook, no Twitter ou no telefone, os contatos vão aparecer aí na tela para você. E a Silvia, pela rede social, nos manda uma mensagem aqui. Obrigado, Silvia, pela mensagem. Ela diz que tem rinite, que sente muita coceira no nariz e nos olhos, coriza, nariz entupido, todos esses sintomas aí que a gente sabe muito bem, quem sofre com rinite é muito complicado. E ela diz que o filho está indo pelo mesmo caminho, é o que a gente dizia aqui, a questão
né, de passar de mãe para filho, questão hereditária, fator fundamental, infelizmente, né, Patrícia? Tem como prevenir? Olha, não tem como prevenir porque nós não temos a capacidade de decidir quem seriam os pais, né? Mas a gente pode amenizar muito esses sintomas. Se a gente começar a tratar desde cedo essa alergia, o problema é justamente identificá-lo. E como o próprio paciente estava falando, né? Ele só foi perceber aos 18 anos que era alérgico. Augusto só depois da maioridade que teve o diagnóstico. Que teve o diagnóstico, quer dizer, isso retardou em muito o início desse tratamento, né? Então, a partir do momento que é identificado que você é um paciente alérgico, é muito importante que você inicie o mais rápido possível todos os tratamentos, principalmente com a imunoterapia, que é a única coisa capaz de mudar a história natural da doença. A gente sabe que os remédios são indicados, né? Tem a sua importância na diminuição dos sintomas, mas a imunoterapia ela pode mudar essa história, ou seja, com o passar, o que é a história natural da doença? É o desenvolver dessa doença, como é que ela vai se portar nos próximos anos. Então, o que mexe nessa história, nessa imunidade do paciente, o que vai lá no organismo do paciente, fazendo com que tenha-se reações diferentes das da alergia, é a vacina. Muito bom. A gente tem uma questão também que sempre acaba aparecendo quando falamos aqui em alergias respiratórias, que é a questão do descongestionante nasal, né? Além dos medicamentos que você toma ali, o antialérgico e tal, tem gente ali que passa o dia viciadinho naquele sprayzinho no nariz. Você chegou a fazer uso, ou faz uso desse tipo de medicamento? Uma fase em que cometi o erro da automedicação, assim, um pouco. Mas não durou muito, não, porque eu também logo procurei. Realmente aquilo cria uma reação imediata. Na hora te dá um alívio bom, né? Você está precisando ali, está congestionado. Mas a gente percebe que é uma reação que fica, me parece, cada vez mais, menos tempo, né, de duração do efeito do remédio. Né? É isso mesmo, Lélia? É isso mesmo. Os descongestionantes, né, eles têm uma substância nele chamada vasoconstrictora e essa substância, ela dá um alívio imediato para a pessoa acha que ficou, que bom, estou respirando bem, desentupiu meu nariz, vou dormir. Mas com o passar do tempo, como ele mesmo mencionou, esse efeito começa a ficar mais curto e a dependência daquele remédio começa a aumentar, tá? Com o longo desse uso, você pode chegar a desenvolver o que a gente chama de uma rinite medicamentosa, né? É o medicamento provocando os sintomas. Então, a gente precisa realmente tomar cuidado. Agora, nem todo medicamento nasal contém essas substâncias, tá? Existem medicamentos nasais, que são os corticoides nasais, que fazem parte do tratamento, que hoje em dia são medicações relativamente seguras e que, claro, sempre prescrito por um médico e acompanhando pelo médico, mas esses sim, eles não dão esse risco de uma rinite medicamentosa. Mas aqueles que a gente costuma ver na farmácia, ali na banca, que é a tentação do alérgico para pegar ele e colocar no nariz, esse a gente deve tomar bastante cuidado. Principalmente as pessoas hipertensas também tem que tomar bastante cuidado com esses medicamentos. Pode ter uma relação desses remédios com quem tem hipertensão? Pode. Eles podem aumentar a pressão. Bom, e outros medicamentos também desses de spray para nariz são aqueles como água do mar. Isso de fato faz diferença? Isso ajuda no tratamento? É uma solução salina, né? Esses que tem alguns que têm esse diferencial, que são oligoelementos. Faz uma diferença sim, realmente ajudam bastante. São medicamentos que praticamente podem ser usados sem nenhum efeito colateral e podem ser usados em adultos, crianças, sem problema nenhum. Muito bom. A gente está aqui já chegando na reta final do programa. Eu quero ouvir da Patrícia em relação aos tratamentos. A gente falou agora, né? Começamos ontem o inverno oficialmente, tem uma galera aí que com certeza já está prevendo os seus problemas de rinite, de problemas respiratórios para os próximos meses. Ainda dá tempo de começar agora um tratamento de prevenção, uma questão de imunoterapia, por exemplo? Sim, com certeza. É muito importante que nesse período agora do inverno as pessoas procurem ir mais ao ar livre, né? Por conta do frio as pessoas tentam se confinar mais. Daí a proliferação das gripes, dos resfriados, facilitando também os processos alérgicos. Então é importante que você procure um médico alergista, né? Conte para ele quais são os seus sintomas e a partir daí ele identifique o melhor tratamento para você, qual é o mais indicado. Normalmente, como eu já tinha falado anteriormente, faz-se o uso de vacinas, né? A partir de um teste alérgico, onde você identifica quais são esses alérgenos e fazendo uma vacina específica para aquele tipo de alergia. Existem hoje vários testes aí no mercado, eles veem se você tem alergia a poeira, ácaro, fungos, alguns alimentos, enfim. E a partir disso, desse resultado,
propõe-se um tratamento específico para cada pessoa. Né? O Muito meu bacana. tratamento não necessariamente é igual ao paciente ao Augusto, enfim, cada um tem a sua alergia, o seu tratamento. Isso é importante ressaltar, né? Nem todo medicamento serve para todo mundo, então jamais pense em automedicação. Agora, Lélia, a gente falou das mudanças, como o Augusto disse aqui, dentro de casa, né? Trocar ali, de repente, um carpete por um piso frio, alguma mudança assim. Mas tem as outras questões de comportamento. A gente sabe, a Patrícia mencionou aqui, né? O pessoal começa a se aglomerar no inverno, fica todo mundo junto. No ônibus, por exemplo, todo mundo fecha a janela, deixar circular o ar um pouco mais, né? Quanto mais gente junta no espaço pequeno, mais chance aí de passar algum probleminha respiratório, né? Com certeza, não precisa ter medo do vento, tá, gente? O vento, O ele vento não faz mal, tá? é Você bom, né? abre a janela da sua casa, não é porque está inverno, a gente tem que fechar tudo e ficar todo mundo trancado. Abra as janelas, deixa circular o ar. Uma medida que eu sempre recomendo para os meus pacientes, gente, vai entrar o inverno, pega já aquela roupa que está lá, aquele tempão guardado, dá uma lavada, coloca no sol antes de usá-lo, porque aquela roupa está cheia de ácaro. Ou seja, você usou a última vez aquela blusa, aquele casaco no inverno passado. Olha quantos meses passaram enquanto pó e ácaro se acumularam. Com certeza, por mais limpinho que seja o seu armário, o ácaro ele vai estar sempre presente, então a gente tem que realmente tomar esse cuidado, tá? Uma outra medida que eu acho que é muito importante, e aí não vale só para os alérgicos, mas vale para a população em geral, é a vacinação contra a gripe, tá? Isso é muito importante. A gente sabe que a gripe é uma doença que pode evoluir para coisas muito mais sérias, como sinusites, pneumonias, principalmente em crianças pequenas, em idosos, em pessoas alérgicas, porque as pessoas alérgicas elas têm uma imunidade um pouco mais baixa, nas pessoas que têm outro tipo de doença imunológica, enfim, doenças crônicas. Então, é importante realmente que se tome a vacina contra a gripe. E, se possível, evitar aglomerações. Muito bom. Augusto, além dessas dicas, você como pessoa que sofre todo ano com alergia, alguma outra coisa que você possa acrescentar para quem está em casa? Mas eu acho que o fundamental é o controle do ambiente mesmo. A gente tem que sempre tá tudo... Ventilar, né? Evitar poeira, evitar tecidos, almofadas, esses tipos de coisas sem uma capa protetora. É cilada. Só de imaginar, você já dá vontade de espirrar. Já dá vontade de espirrar. Eu olho para aquilo e falo, meu Deus. Muito bom. Espero ter contribuído para você de casa ficar ligado nessa questão aí, já que começa o inverno agora, né, a partir dessa semana. Então, as temperaturas começam a cair em todo o país e, com isso, né, os problemas e as chances de questões respiratórias aparecerem mais. Então, fique ligado e previnem a sua saúde. Lélia, Augusto e Patrícia, obrigado pela presença aqui no estúdio hoje. Foi um prazer conversar com vocês.